Chico Xavier nunca foi de fazer alarde sobre sua rotina. Vivia com simplicidade, comia pouco, agradecia por tudo e, mesmo nos dias mais difíceis, mantinha um brilho no olhar. Mas quem conviveu com ele mais de perto sabia: havia algumas escolhas que ele fazia com firmeza. E entre elas estavam 3 alimentos que ele evitava sempre que podia. Não por vaidade ou moda, mas porque acreditava que esses alimentos envelheciam não só o corpo, mas também a alma. Chico dizia que o envelhecimento não começa só na pele, começa na energia. E tem coisas que a gente consome, achando que é normal, que todo mundo faz, que não tem nada demais. Mas aos poucos, elas vão apagando a nossa luz interior. Deixam o corpo mais lento, a mente mais confusa, o coração mais distante. Ele acreditava que comer é um ato espiritual e que tudo o que colocamos para dentro carrega uma frequência. Algumas nos elevam, outras nos adoecem. E não é exagero. Há alimentos que, em excesso, podem nos desconectar do que somos de verdade. E o primeiro deles é tão comum que está na casa da maioria das pessoas. E quase ninguém percebe o que ele causa de verdade. O primeiro alimento que Chico Xavier evitava sempre que possível era o açúcar refinado. Ele dizia que o açúcar em excesso não só enfraquece o corpo, ele adormece o espírito. O gosto é doce, mas o efeito é amargo. Depois de um tempo, a mente começa a perder clareza, o humor oscila com facilidade, o cansaço chega mais rápido e a irritação aparece sem motivo. Chico enxergava o açúcar como um tipo de disfarce. Ele traz uma falsa sensação de prazer, uma alegria rápida que logo se transforma em queda. E essa oscilação constante, segundo ele, enfraquece a conexão com o que é sutil, com o que é eterno. O açúcar nos afasta da presença, da calma interior, da oração sentida. Ele dizia que um corpo cheio de açúcar demais tem mais dificuldade de silenciar. E sem silêncio, o espírito não consegue falar. Por isso, preferia alimentos simples, naturais, com o gosto real das coisas. Nada contra o doce em si, mas tudo contra o excesso que entorpece. Porque há um tipo de cansaço que não vem do dia. Vem daquilo que colocamos no prato e que vai apagando a nossa luz por dentro. Devagar, mas continuamente. O segundo alimento que Chico Xavier evitava era a carne vermelha em excesso. Ele nunca impôs isso a ninguém, mas para si mesmo fazia essa escolha com consciência. Dizia que tudo o que tem vida tem energia. E quando essa vida é tirada em sofrimento, algo desse sofrimento permanece. A carne, segundo ele, carrega as emoções do animal, o medo, a dor, a agonia do instante final. E quando isso entra no nosso corpo, entra também um pouco desse peso invisível. Chico acreditava que o espírito sente. E quando nos alimentamos constantemente de algo que vibra na frequência do medo ou da violência, o nosso campo espiritual se desorganiza. O corpo pode até se acostumar, mas a alma não esquece. Ele não condenava quem comia carne, mas dizia que é preciso ter respeito e moderação. Comer com consciência, com gratidão, em momentos realmente necessários. Porque quando o alimento vem carregado de dor, ele envelhece não só as células, ele endurece o coração. E um coração endurecido, com o tempo, deixa de sentir as coisas mais bonitas da vida. O terceiro alimento que Chico evitava era o alimento com muita química. Refrigerantes, enlatados, embutidos. Tudo que é cheio de corantes, conservantes e sabores artificiais. Ele dizia que o corpo não reconhece essas coisas. E quando o corpo não reconhece, ele sofre. Fica lento, inflamado, desorganizado. Mas o mais grave, segundo Chico, é o efeito na alma. Esses alimentos criam uma espécie de névoa, deixam a mente confusa, a energia mais baixa. A oração não flui, a intuição enfraquece. Ele acreditava que tudo o que é muito artificial nos afasta do que é verdadeiro.
A alma sente falta da natureza, da pureza. E comer coisas cheias de química é como colocar plástico dentro da luz. A luz não passa, a vida fica abafada. E com o tempo, o corpo e o espírito perdem brilho. Chico comia o mais simples possível: arroz, feijão, legumes, água limpa. Porque ele sabia, o que nos sustenta de verdade não vem do sabor, vem da leveza que fica depois. Chico Xavier costumava dizer que tudo o que comemos vira parte da nossa vibração. Não é só o corpo que digere, é o espírito também. Por isso, quando a gente se alimenta com coisas pesadas, carregadas de química, excesso ou sofrimento, a energia começa a mudar. Você acorda mais cansado, pensa mais devagar, sente menos vontade de orar, de conversar, de estar presente. É como se algo dentro fosse ficando nublado. E a alma, que é pura por natureza, começa a se esconder. O mundo fica mais barulhento por dentro. Chico dizia que o envelhecimento do corpo é natural, mas o da alma, esse acontece quando ela não consegue mais respirar leveza. E quando não há leveza no que entra, o que sai também perde brilho. A fala se torna impaciente, o pensamento mais negativo, o coração mais fechado. Não é só sobre saúde, é sobre frequência, sobre aquilo que emitimos para o mundo sem perceber. E tudo começa no prato, no que escolhemos colocar dentro de nós, todos os dias. Chico Xavier nunca buscou uma alimentação perfeita. Ele buscava uma alimentação com alma. E dizia que o que mais fortalece o corpo é a intenção por trás de cada gesto. Por isso, mesmo comendo pouco, ele fazia das refeições um momento de oração silenciosa. Antes de cada prato, ele agradecia. Não com pressa, não por obrigação, mas com presença. Porque, segundo ele, quando a gente agradece de verdade, o alimento se transforma. É como se ganhasse outra energia. Um feijão simples vira luz, um pão seco vira consolo. E ele tinha outro hábito precioso: comer com calma, sentado, em silêncio, sempre que possível. Sem televisão, sem distração. Porque comer, para Chico, era um momento de conexão. Ele dizia que enquanto muita gente se alimenta do lado de fora, o espírito se alimenta do que acontece por dentro. E essa calma, esse silêncio, essa reverência, rejuvenescia a alma. Dava força, dava paz. Não era sobre o alimento em si, era sobre o jeito de receber a vida, até nas coisas mais pequenas. Chico Xavier nos ensinava que a verdadeira juventude da alma não está na aparência, mas na leveza com que escolhemos viver. Evitar certos alimentos, para ele, não era uma forma de controle rígido, era um gesto de cuidado. Com o corpo, sim, mas principalmente com o espírito. Porque quando o corpo está limpo, a mente clareia. E quando a mente clareia, o coração escuta melhor o que vem do alto. Não se trata de proibir, mas de perceber. De notar como certas coisas nos deixam mais pesados e outras nos deixam em paz. Chico sabia que envelhecer é um privilégio, mas envelhecer com serenidade é uma conquista espiritual. E isso começa em escolhas simples, no prato, no pensamento, na palavra que sai da boca, na intenção com que vivemos os dias. Se algo aqui tocou seu coração, compartilha com a gente nos comentários. Às vezes, o que você sentiu pode despertar alguém do outro lado. E se quiser continuar nessa caminhada com a gente, se inscreve no canal. Porque aqui a gente fala de alimento, mas também fala de alma. E quando essas duas coisas se encontram, a vida floresce, mesmo com o tempo passando.